Olá meus queridos amigos, como é que vocês estão? Eu sou o Cauê Iago e hoje, pessoal, a gente vai falar sobre o momento mais esperado e um dos mais épicos dessa nova Guerra Santa, o despertar de Meliodas, que quer alcançar o trono do Rei dos Demônios. Abandone o satanismo. Será que o Meliodas realmente vai conseguir chegar em um nível tão alto de poder? E melhor, como será a batalha entre Meliodas e o despertar do arcanjo Hildoshel? A chinela vai cantar mesmo. Sim, meus amigos, os níveis de poder podem parecer altos para alguns atualmente, só que na verdade eles ainda estão muito baixos. Como assim? Não entendi. O que vem por aí é uma sequência de batalhas que vão muito além de 200 mil de poder. Espere sim um Meliodas com um poder que nunca foi visto na história de Nanatsu no Taizai. E cara, eu tenho aqui muitas provas que vão deixar claro de uma vez por todas, para todo mundo, que o Meliodas realmente vai se tornar um ser praticamente invencível se ele enfrentar os guerreiros de hoje em dia, até mesmo juntos. E para entender isso, você precisa ver esse vídeo até o final. Mas antes eu quero saber se você alguma vez já pensou em ter o seu próprio game e até ganhar com isso. Sim, alguma vez você já pensou em poder criar seus próprios mapas, cenários e até ganhar muito mesmo com uma coisa que você já ama fazer? Então você tem que conhecer o curso de desenvolvimento de jogos da Donkey Code. Agora no Brasil chegou esse mega método que vai te possibilitar criar finalmente jogos completos sem quebrar a cabeça. Você vai dominar as técnicas de programação e se tornar um mestre no desenvolvimento de jogos completos, e não é brincadeira. Afinal, ao finalizar o curso você vai ter criado 6 jogos em diversas plataformas e já pode começar a sua obra original. Aprenda a fazer e ganhe com uma coisa que você já ama. Depois desse vídeo você vai no primeiro link da descrição e conheça como isso funciona. 俺たちですら手をこまねいていた女神族もお前を恐れ決して近づこうとしなかった。 Meliodas, o futuro rei dos demônios. Sim, pessoal, nesse ponto de Nanatsu no Taizai, essa frase que foi tão comentada ao longo de toda a história do mangá está mais perto do que nunca de se tornar realidade. O Meliodas, como a gente sabe, tá absorvendo os 5 mandamentos, mas cara, ele tá demorando demais para conseguir fazer isso. Bom, pelo que me lembro bem, o Arcanjo Mael conseguiu absorver 4 mandamentos praticamente instantaneamente se comparado ao Meliodas. E isso, obviamente, foi bem confuso para muita gente, afinal, quem deveria absorver os mandamentos facilmente deveria ser o Meliodas, já que ele já é um demônio, e não o Mael, que é um arcanjo. E sim, cara, foi quando eu tava pensando nisso que me veio a ideia pra esse vídeo. Eu lembrei de muitas coisas sobre o Meliodas, e uma delas explica o porquê o futuro rei dos demônios está demorando tanto pra absorver os mandamentos. E cara, eu encontrei até uma explicação que pode indicar muito claramente o nível que o Meliodas vai chegar assim que ele deixar esse casulo que ele tá hoje. Bom, pra começar eu quero saber se você conhece e sabe como foi a batalha entre Meliodas e Mael. Sim, meus amigos, essa batalha já aconteceu e entregou muita, mas muita coisa importante mesmo para nossa história atual. Nela existe um demônio chamado Belion, que era um demônio que lutou na antiga Guerra Santa contra o clã da deusa. Durante essa época, Belion desejou ser um dos membros dos 10 mandamentos, porém o que aconteceu foi que ele se tornou o líder dos 6 cavaleiros negros. Em uma ocasião e se aproveitando de uma oportunidade, Belion se infiltrou no reino celestial unido de outros demônios. Lá, Belion conseguiu matar facilmente muitos dos soldados do clã da deusa. No entanto, ele é confrontado por um batalhão de deusas liderados por um arcanjo, e sim, pessoal, esse arcanjo é o todo-poderoso Mael, portador da graça Taiyo, que é a Sunshine e o poder do sol. Belion, apesar de ter massacrado os soldados da deusa, é facilmente dominado pelo poder de Mael. No entanto, a vida de Belion é salva no último minuto pelo filho do rei dos demônios, naquele momento, o líder dos 10 mandamentos, Meliodas. E cara, nessa história nos é revelado um pouco do poder original de Meliodas como líder dos 10 mandamentos. Porém, nesse episódio, Meliodas não carrega nenhum mandamento para ganhar mais poder, a não ser o dele próprio, que era o mandamento do amor. E só por curiosidade, foi esse o mandamento que foi entregue a Starossa, que era o próprio Mael com uma memória falsa no futuro. Bom, sabendo disso e que o Meliodas não estava sob a posse de 5 mandamentos e sim apenas um, você pode imaginar que a luta com o arcanjo mais poderoso seria justa, certo? Bom, como muitos sabem, não foi isso que aconteceu, e o Meliodas apenas com sua presença demoníaca conseguiu afastar o arcanjo Mael. A confiança de Meliodas em seus poderes é tão fora do comum que o próprio Belion oferece ajuda a ele na batalha. E mesmo com um inimigo como Mael bem na frente dele, o Meliodas não aceita e diz que ele só vai atrapalhar. Ao Meliodas avançar para realizar o primeiro ataque, o Mael rapidamente já se afasta dele. Cara, dá uma olhada nessa imagem. A escuridão do poder verdadeiro de Meliodas foi capaz de engolir completamente o sol de Mael, que foi embora sem pensar ou olhar para trás. Tá repreendido. Bom, aqui entram algumas perguntas. Por que o Mael se afastou do Meliodas
Meliodas sem pensar duas vezes nesse momento. Uma presença tão poderosa e tão orgulhosa como a que tem esse arcanjo não faria isso pra qualquer um. Bom, só pra deixar claro, muita gente pode pensar que isso aconteceu graças ao mandamento do amor que o Meliodas era portador. Porém, eu tenho que te lembrar que o mandamento do Meliodas não afetaria o Mael. E bom, isso se deve, entre outros fatores, ao Mael considerar os demônios um lixo. E como prova disso, em suas lutas ele prefere usar uma única técnica pra acabar com eles de uma vez e causar uma morte indolor. Não estou falando que ele não odeia os demônios, porque sim, ele odeia e muito. Porém, esse ódio não é transformado em emoções, afinal, como eu disse, o Mael não tem motivos pra odiar algo que ele trata como lixo, e no mais ele é um arcanjo e só por isso ele já não seria afetado. Bom, se o mandamento de Meliodas não tinha a mínima chance de dar problemas a Mael, a outra possibilidade seria o nível de poder de Meliodas. E como você deve imaginar, esse é o mais impressionante e sim é o verdadeiro motivo pro Mael com a graça Taiyo ter recuado do Meliodas. Como o próprio anime já comentou, todos tinham medo do Meliodas durante a guerra de 3.000 anos atrás. Afinal, como o líder dos 10 mandamentos, Meliodas não tinha medo e nem qualquer outro tipo de emoção nenhuma que o fizesse controlar o seu verdadeiro poder. Lembre-se que eu disse emoções, isso vai ser importante para o nosso pensamento daqui a pouco. Afinal, nesse exato momento, Meliodas está dentro desse casulo absorvendo 5 dos 10 mandamentos existentes. E cara, antes do Meliodas entrar nessa tranqueira, ele já tava absurdo. Não sei se você lembra, mas ele saiu do fight com o Scanner entre 11 horas e meio-dia. Isso não é coisa de quem tem amor à vida fazer não, cara. Eu não gosto nem de brincar com umas coisas dessa. E parar pra pensar que o poder do Meliodas está tão controlado que ele já enfrentou a graça que o Scanner possui 2 vezes. E na primeira, o dono original, que realmente domina e tem o total controle sobre esse poder, saiu correndo dele sem pensar 2 vezes. Cara, você tá conseguindo acompanhar e tá entendendo aonde o Meliodas vai chegar nos próximos episódios? Bom, continuando com o que eu disse, o poder do Meliodas ainda tá muito limitado. O próprio Rei dos Demônios ficou querendo matar as emoções do Meliodas lá no Purgatório porque ele não queria de jeito nenhum que alguma coisa atrapalhasse o Meliodas a voltar naquele estado que ele tinha nessa época em que ele lutou com o Mael. E olha, muita gente nesse momento pode dizer: Cauê, ok, eu entendi que o Meliodas antigamente era várias vezes mais poderoso do que o Meliodas atual, mas isso não muda o fato de que os sentimentos já saíram do Purgatório, ou seja, o Meliodas vai voltar ao normal, certo? E não, meus amigos, isso não vai acontecer, e o porquê eu explico. Diferente de quando os sentimentos / emoções deixaram o corpo de Meliodas, tem uma coisa lá muito poderosa agora que não tinha antes. E você tem ideia do que é? Sim, os 5 mandamentos. E cara, a situação é mais dramática do que você pode imaginar. Deixa o like aí embaixo nesse vídeo porque agora é a hora da fritação. Afinal, lembra quando o Mael absorveu o 4º mandamento dele há poucos episódios atrás? Eu tenho certeza que se você leu o mangá, você lembra que isso não demorou praticamente nada. Em um mangá a transformação começou e no outro o Mael já estava pronto com sua nova forma com 200.000 de poder. Durante o momento em que o Mael estava absorvendo os mandamentos, uma chuva de luz e trevas caiu sobre a terra. E cara, isso foi o exemplo claro de que todo aquele poder não estava sendo absorvido completamente de forma correta. Prova disso é a diferença entre a absorção dos mandamentos pelo arcanjo Mael em comparação com a do Meliodas. Sim, vocês já pararam para comparar isso? Se sim, realmente perceberam como isso é assustador? O fato do Meliodas estar demorando tanto para absorver os mandamentos tem sim uma explicação, e a primeira delas é que, diferente de Mael, Meliodas é compatível com o poder dos mandamentos. E quando ele finalmente sair daquele casulo, ele vai poder utilizar com maestria cada um deles sem desperdiçar nenhum de seus poderes. Se pararmos para analisar o potencial de Meliodas, a gente vai perceber rapidamente que durante toda a história atual do mangá, nenhuma vez ele realmente usou um poder que se compare às habilidades que ele tinha na guerra de 3.000 anos atrás. E é nesse momento que entra as emoções / sentimentos. Como eu disse, dessa vez não será fácil reconstruir o antigo Meliodas apenas com o retorno das emoções do Purgatório, já que nesse lugar que antes faltavam os sentimentos, agora dominam 5 dos 10 mandamentos. Uma coisa importante de se lembrar é o poder das emoções, que foi capaz de cortar o braço do próprio Rei dos Demônios na saída do Purgatório. E bom, sabendo disso, por que ele não iria conseguir destruir os 5 mandamentos que estão dentro do Meliodas e retomar o controle assim como fez o Mael com a ajuda do Golter? A resposta é simples: a origem do poder verdadeiro de Meliodas são as trevas. No capítulo 282 de Nanatsu no Taizai, Golter diz que Mael é o único que pode parar os mandamentos, e agora
agora é ele quem precisa querer viver para sair daquela situação. Enxergando tudo que ele fez em busca de mais poder, Mael sente vergonha de continuar vivendo e diz que apesar de tudo, será mesmo que ele ainda vai ser obrigado a viver com esse fardo? O Mael só decide expulsar os mandamentos após o Gowther revelar que ele foi culpado por matar a amada do Mago Gowther original, e que isso foi a causa de todo esse problema, um pecado imperdoável que agora ele vai ter que corrigir. E com esses verdadeiros motivos ele consegue forças para expulsar 4 mandamentos. E bom, agora pensa comigo, o interior do Mael era repleto de luz, era um lugar bonito para se estar. Afinal, o Mael possui uma alma de um anjo e é portador dos poderes da luz, que dificultou muito a ação das trevas no corpo dele. E eu acredito que foi exatamente por conta disso que ele não absorveu os mandamentos com perfeição, e cara, esse problema não existe pro Meliodas. Diferente de Mael, o interior de Meliodas a cada minuto que passa se torna ainda mais obscuro e sombrio. Por conta da magia de Meracila, Meliodas deu espaço ao ódio e agora ele é a terra mais fértil para que os mandamentos cresçam com o máximo de seu poder. Em Mael eram 4 mandamentos contra um poder da luz e sim, ele conseguiu expulsá-los. Porém, em Meliodas são 5 mandamentos e mais o poder máximo das trevas contra apenas as emoções. E sabendo de tudo isso, eu acredito que sim, mesmo que as emoções retornem agora para o Meliodas, ela não terá força suficiente para poder sobrepor o mal que agora está com ele. O poder das trevas é tão grande que, cara, você já parou para pensar que o Meliodas tem 25% do poder total do Rei dos Demônios graças aos 5 mandamentos, e mais o poder das trevas dele próprio, que foi capaz de sobrepor o arcanjo mais poderoso, tudo isso no mesmo corpo? É simplesmente surreal o poder que ele vai ter quando essa metamorfose finalmente acabar. E você lembra quando o Escanor apareceu pela primeira vez na frente do Galã? O Escanor foi lá e cortou ele no meio, como se ele fosse uma folha de papel. Eu acredito que vai acontecer alguma coisa muito semelhante de novo em Nanatsu no Taizai, porém dessa vez eu acredito que vai ser um Meliodas que vai humilhar alguém muito poderoso logo de cara. Isso só pra deixar claro o poder que ele tem. それが傲慢の罪。 Lembrando que o próprio King tem atualmente mais de 200 mil de poder, ou seja, se o Meliodas lutar do lado dos demônios, e não existe nenhuma dúvida de que isso vai acontecer, ele vai ter que obrigatoriamente ter muito mais do que isso, até porque além de ter que enfrentar o King, quando ele chegar lá onde está acontecendo a luta, ele vai ter que enfrentar o Hyudoshell, que tem 200 mil de poder dentro do receptáculo. Imagina quando esse bicho sair do receptáculo então, qual vai ser o poder dele para bater de frente com o Meliodas. E já vou avisando, mesmo fora do receptáculo, o risco do Hyudoshell perder é enorme. Afinal, ele batia de frente com o Meliodas na época em que o Meliodas era o líder dos 10 mandamentos e só tinha o mandamento do amor, amigo. Agora ele vai ter, além do poder das trevas que ele já tinha antes liberado, afinal ele já se entregou pro mundo das trevas, ele ainda vai ter mais 5 mandamentos. É, meu amigo, o Hyudoshell que se cuide, porque na mão do Meliodas, dessa vez ele vai virar farinha. Não se esqueça de clicar no like para apoiar o canal, lembrando o link para você aprender a criar os seus próprios jogos na descrição. Se inscreva se ainda não é inscrito, e se já é, muito obrigado de coração. Eu falo com você no próximo vídeo, um grande abraço e até mais.